Amigo do canal FM Mais, contigo agora, Manu Lessa, para mais uma aulinha. Hoje eu trouxe para vocês translação. Translação de quê? Tanto faz. Translação de um espelho ou translação de um objeto. Uma pergunta básica. Se tu estiver parado de frente para um espelho plano e alguém de brincadeira contigo afastar o espelho de 1 metro, a sua imagem se afasta de quanto? Naturalmente você ia dizer 1 metro. Então beleza, tá. Agora você fica parado de frente para o espelho. Ao invés de mexer com o espelho, você dá um passo para trás, se desloca de 1 metro. A sua imagem se desloca de quanto? Olha, já vou te adiantar uma parada aqui. De um modo geral, se você mexe com o espelho, a imagem se mexe o dobro em relação à posição anterior. Como assim? Se você andar com o espelho 1 metro, a sua imagem em relação à posição anterior se desloca de 2 metros. Se você for deslocando o espelho a 10 metros por segundo, a sua imagem em relação à posição anterior se desloca a 20 metros por segundo. Tem um detalhe, vale para rotação também. Se você girar um espelho de 5 graus, o raio que é refletido por esse espelho sofre um giro de 10 graus, normalmente o dobro. Agora, tudo que você faz com o objeto acontece igualzinho com a imagem em relação à posição anterior. Isso que eu estou te falando é um macete e eu vou demonstrar matematicamente isso. Olha lá. Imagine que você tem aqui um objeto O situado a uma certa distância D do espelho. Naturalmente, lá atrás do espelho, a imagem vai existir a uma distância naturalmente D. Se você por acaso afastar o espelho, eu não sei de quanto você vai afastar o espelho. Repare na figura. Está percebendo que o espelho foi afastado? O espelho foi afastado de X. A nova distância entre o objeto e o espelho é D mais X. Com total certeza, a imagem encontrar-se-á, olha a mesóclise, encontrar-se-á a uma distância D mais X do espelho. Você consegue enxergar ali a distância que a imagem se afastou em relação à posição anterior? Ela se afastou isso aqui, ó, Y. E se você reparar visualmente, essa distância aqui em cima, que eu estou acabando de marcar para tu, ela é igual a essa distância aqui embaixo. Então eu acabo de te dizer que se eu somar D mais Y, que é a parte de cima, eu vou encontrar a parte de baixo. D mais X mais D mais X. No primeiro membro vai ficar 2D mais Y. E no segundo membro, D mais D, 2D mais 2X. Eu acabo de te provar que o Y é igual a 2x. Mexeu com o espelho? Mexi. Acontece o dobro com a imagem em relação à posição anterior. Andou com o espelho 20 metros por segundo ou a 20 metros por segundo, a imagem se mexe, se afasta a 40 metros por segundo. É essa a ideia, ok? Agora vamos mexer com o objeto? Dá uma olhada. Pega o objeto. Coloca de frente para o espelho. Coloquei. A distância entre o objeto e o espelho, D. Naturalmente, a imagem vai estar lá atrás, a uma distância também, D. Agora faz o seguinte, deixa o espelho onde está e afasta o objeto. Vai afastar o objeto de quanto? Eu vou afastar o objeto de X. Essa distância aqui era D, continua sendo D. Lá atrás, a imagem, a nova imagem, vai se encontrar a uma distância D mais X. Filho, preste atenção agora, pelo amor de God. Eu já combinei contigo que mexer com o objeto acontece igualzinho com a imagem. Então eu vou te mostrar que se você afastou o objeto X, a imagem se afasta X. Olha só, aqui a imagem se afasta da posição anterior, uma distância que eu vou chamar de Y. Não tem como igualar os dois tamanhos. Como assim, tio? Preste atenção no que eu estou falando. Não tem como igualar o tamanho de cima ao tamanho de baixo. Na verdade, a igualdade acontece daqui para lá. Esses dois tamanhos, visualmente, são exatamente iguais. Em cima é D mais D
mais Y. E embaixo é D mais D mais... Por que não 2D mais 2x? Porque não é igual. Olha aí, não tem como você igualar o todo de cima ao todo de baixo. Não dá. Ok? Aqui em cima então vai ficar 2D mais Y. E lá embaixo vai ficar 2D mais x. Corta, corta. Y é igual a x. Ou seja, mexeu com o objeto, acontece igualzinho com a imagem. Belezura? Tem aplicaçãozinha, tio. Tem, sobrinho. Olha lá. Uma questão antiquíssima da UFRJ. Fala que um caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com velocidade 20 km por hora, afastando-se de uma pessoa, de uma people, parada à beira da estrada. Olhando pelo espelho retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? E na letra B, se a pessoa pudesse ver sua imagem refletida pelo espelho retrovisor, com que velocidade veria sua imagem se afastando? Preste atenção. A people está aqui na pista. É essa pessoa parada em relação à pista, ok? Aqui vai estar o caminhão. Olha que maravilha de desenho. Esse caminhão tem um espelho retrovisor plano. Isso aqui é o espelho, tá? O caminhão vai a 20 km por hora. A pergunta que eu te faço é, na letra A, para o motorista, usando o motorista como referencial, cara, o espelho está se mexendo? O espelho está indo embora? O espelho está se afastando, está se aproximando? Claro que não. Para o motorista, o espelho está parado. Então, para o motorista, quem está se afastando é a pessoa. Ela que está ficando para trás a 20 km por hora. Lembra? Mexeu com a pessoa, mexeu com o objeto, a velocidade da imagem é igual. Então, aqui, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto, que é de 20 km por hora. Lembra que velocidade é uma questão de referencial. Tudo bem que é o caminhão que está a 20, mas para o motorista o caminhão não se mexe. Quem se mexe é a pessoa a 20, ok? Tranquilo? Agora, olha a letra B. Na letra B, se a pessoa pudesse ver sua imagem refletida. A pergunta que eu te faço é, para a pessoa, o caminhão está indo embora? O espelho está indo embora? O espelho está se deslocando? Se você desloca o espelho, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, a velocidade da imagem vai ser 2 vezes 20. Logo, a velocidade da imagem vai ser 40, quilômetros por hora. Ok? Próximo, igualzinho a questão. Olha lá. Um garoto parado na rua vê sua imagem refletida por um espelho plano preso verticalmente na traseira de um ônibus que se afasta com velocidade escalar constante de 36 km por hora. Em relação ao garoto e ao ônibus, as velocidades da imagem são respectivamente... Agora, olha o múltiplo chute. Metros por segundo. Olha lá, quilômetros por hora. Você está lembrado que de quilômetros por hora para metros por segundo basta dividir por 3,6? Então essa velocidade que é de 36 km por hora, você pode dividir por 3,6 e encontrar 10 metros por segundo. É a resposta, tio? Não, sobrinho. Porque mais uma vez eu tenho um garoto, que eu vou chamar de G, e um ônibus indo embora a 10 metros por segundo. Esse espelho retrovisor aqui está indo a 10 metros por segundo. Em relação ao garoto, é o espelho que está indo embora. Então, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Ou seja, a velocidade da imagem é 2 vezes 10. É 20 metros por segundo. Agora, em relação ao ônibus, o espelho está se mexendo? Não. Em relação ao ônibus, é o moleque que está ficando para trás. É o garoto, é o objeto que se mexe. Se é o objeto que se mexe, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto. A velocidade da imagem é 10 metros por segundo. Vamos marcar nessa ordem 20 e 10. Deixa eu ver. Letra A de amor. Ok? Tudo bem? Bora! Rotação de um espelho. Para. Nós já combinamos. Mexeu com o espelho, acontece o dobro com a imagem. Se o espelho girar 5 graus, a imagem gira o dobro, 10 graus, beleza? Vou te provar isso matematicamente. Olha isso aqui, tá vendo um espelho plano? Imagine, por exemplo, que um raio luminoso, para facilitar a minha vida, incida exatamente aqui, ó. Normalmente é o espelho, incida
perpendicularmente ao espelho. Cara, concorde comigo, esse raio luminoso vai bater e vai voltar. Para esta situação aqui, o ângulo de incidência é igual a zero e o ângulo de reflexão também é igual a zero. Os dois raios estão em cima da reta normal. Chá? Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou girar o espelho. Vai girar o espelho de quanto? Sei lá. Eu vou girar o espelho de um ângulo que eu vou chamar de alfa. Moleque, o raio luminoso vai girar de quanto? Obrigatoriamente 2 alfa. Como é que é, tio? Rodou o espelho alfa? O raio gira 2 alfa. Esse raio não vinha nessa direção. Só que agora o espelho está inclinado. Então o raio não volta em cima dele. O raio sai assim. Pessoal, qual foi a rotação do raio? A rotação do raio, para você enxergar, ele estava saindo nessa direção e agora está saindo nessa direção. Essa aqui é a rotação do raio que eu vou chamar de beta. Eu tenho que te provar que beta é igual a 2 alfa. Olha só. Aqui no ponto de incidência, eu não posso traçar uma reta normal? Preste atenção. O espelho está aqui, ó. O espelho está aqui. A normal está em pé. Se você girar o espelho, a normal gira junto. Se você gira o espelho de alfa, a normal também gira alfa. Ou seja, girou o espelho alfa, com total certeza, esse ângulo de rotação da normal também vai ser alfa. Detalhe, né? Alfa é o ângulo de incidência do raio no segundo espelho, na segunda posição. Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Ou seja, eu acabo de te provar que o angulão total, que eu chamei de beta, ele é igual a 2 alfa. Isso merece um O. Vai lá, questãozinha falando sobre isso. Um quadrado ABCD tem o vértice A ocupado por uma fonte de luz e o vértice B por um espelho plano de pequenas dimensões. Na condição inicial, o raio refletido segue a direção BC. Olha só, entra em AB, sai em BC. Preste atenção agora. De quanto deverá girar o espelho para que o raio refletido mude sua direção de BC para BD? Moleque, preste atenção. Tem que mudar de BC para BD. Você concorda comigo que isso aqui é um quadrado? Ele fala que é um quadrado. Então, o segmento BD é a diagonal de um quadrado. Ou seja, cada ângulo desse é de 45 graus. Sim ou não? Isso significa que o raio que estava aqui e agora ele vai para lá, ele gira de 45 graus. Para! Tudo que você faz com o espelho acontece o dobro com a imagem. Tudo que tu faz com o espelho acontece o dobro com o raio. O raio gira 45 graus. Isso aqui é o raio. Então o espelho tem que girar de quanto? A metade disso. 22,5 graus, que é a resposta. Para! Volta! Se você gira o espelho de 22,5, o raio gira o dobro, 45 graus. Chá? Tudo bem? Quero 2 milhões de likes nesse vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, dá o like, compartilha. Beijo do gordo, até a próxima videoaula. Tchau!